já deve ter ouvido, já deve ter ouvido uma seguinte frase assim, ó. Eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7. Eu acho louca essa frase, porque se você multiplicar 70 vezes 7 dá 490 vezes, ou seja, 490 vezes você vai pedir perdão, e quando se pede perdão, automaticamente se perdoa também. Quando você perdoa, você pede perdão. Isso anda junto, anda lado a lado, é igual uma só carne. O perdão, ele é pedir e perdoar, entendeu? Pedir perdão e perdoar é a mesma coisa. Só que os falsos religiosos, eles colocam o 70 vezes 7 de uma maneira bem herética. Eu vou explicar para vocês. Só que antes eu vou explicar a questão da religião. Por que que eu falo falsos religiosos e falsa religião? Porque religião só existe uma. Coloca na sua cabeça. Coloca aqui dentro. Religião só existe uma. Isso que tem aí fora é do maligno. É falsa religião e são falsos religiosos. Porque no livro de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 26 e 27 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, sua religião não tem valor real algum. E o versículo 27 diz: e a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em todas as suas necessidades e se manter incontaminado no mundo. Em outras versões diz: e não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Eu posso ler para vocês, ó. Pra vocês pensar que eu não tô falando besteira aqui, ó. Abri já aqui, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, em outras versões diz necessidades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Aqui diz filosofias, mas se eu não me engano a Almeida, essa aqui é a King James, na Almeida fala que se mantém incontaminado do mundo. Ou seja, isso aqui é a religião. O cara que refreia a língua dele, ele não vai deturpar os 70 vezes 7. Então religião só existe uma. Passou disso aqui, é do maligno. E se alguém quer ser religioso, você tem que refrear sua língua. Você tem que se manter incontaminado do mundo. E você tem que ajudar os órfãos e as viúvas em todas as necessidades, dificuldades. Aí sim eu vou falar: cara, tu é um religioso. Parabéns. Passou disso, é do maligno. Mas embora existe aí mais de 1000 e tantas religiões aí espalhadas pelo mundo afora, mas todas não têm valor real algum, porque elas não estão baseadas aqui. Religião é isso que acabamos de ler. Mas, ou seja, vamos voltar para 70 vezes 7. O que os caras fazem? Se liga na heresia deles. Eu já vi gente falando isso. Eles falam que o 70 vezes 7 é para toda uma vida, ou seja, um dia as 70 vezes 7 dá 490 vezes. Vai acabar se for para toda uma vida. Só que é o tanto que os caras é religioso, herético. Porque Jesus Cristo disse: viva um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Você entendeu o rolê agora? É um dia de cada vez. Ou seja, nós não temos certeza se o amanhã virá. Por isso que ele mandou: viva um dia de cada vez. As preocupações pro dia de hoje basta para vocês. Entendeu? Entendeu a parada? Aí o que acontece? Se é um dia de cada vez, 70 vezes 7 é um mandamento de Cristo. Ele se renova todos os dias, ou seja, todos os dias da minha vida e da sua vida, enquanto a gente viver, a gente tem que perdoar e pedir perdão. 70 vezes 7 vai dar 490 vezes, que em 24 horas será praticamente de 3 em 3 minutos você tem que pedir perdão e perdoar. Então, de 3 minutos dividido aí por 24 horas, de 3 minutos vezes 24 horas vai dar 480 perdões, ou seja, ainda falta 10, que vai passar dos 490 dividido por 7. Então, ok, então entenda a parada, entenda isso aqui, é isso. Você viu? Tinha uns passarinhos cantando. Eles vivem um dia de cada vez. Eles vivem como se um dia fosse o último. Quando
a gente abre os nossos olhos e vê que mais um dia se inicia, é gratidão a Deus. E é mais um dia para obedecer e praticar os mandamentos dele, inclusive para praticar os mandamentos de Jesus, e inclusive os 70 vezes 7, que ele se renova todos os dias. E todos os mandamentos de Cristo se renovam todos os dias. Então, é perdão todos os dias. Pede perdão, perdoa. Por que eu disse isso? Porque com certeza você já ouviu também dos falsos religiosos que a partir do momento que você peca, que você erra, seja o que for que você fizer, você vai sofrer consequências. Eu já vi gente falando isso para pessoas. Aí eu te pergunto, aonde tu viu, aonde está escrito que Jesus disse para todas as pessoas que ele perdoou, vá em paz, não peques mais e você vai sofrer consequências? Não! Jesus nunca trouxe consequências para ninguém. Religiosos traz, falsa religião traz, Jesus Cristo não. Ele te perdoa e ele diz, vá em paz e não peques mais. Ele ainda alerta para não te acontecer coisa pior. Ou seja, se você vai pecando e você não se arrepende disso, vai acontecer coisa ruim na tua vida. Por isso, cara, você tem que sempre perdoar, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Tô aqui editando esse vídeo agora que vocês estão assistindo. Aí eu me esqueci que eu lembrei de mencionar algo importante. Eu tava falando da questão do quando Jesus fala para as pessoas, vá em paz, não peques mais. Eu tava falando de que quando você se arrepende do pecado, você não sofre consequências. Só que eu esqueci de mencionar uma questão que muita gente e muitos falsos religiosos podem querer fazer ou falar. Então agora ficou fácil, né? Então você vai lá, você peca e depois você pede perdão que não vai ter consequência. Mentira, isso aí é para quem vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é aquela pessoa que peca, pede perdão, peca, pede perdão, ou então nem pede perdão. Então quando você premedita um acontecimento e um pecado, a questão de você até pedir perdão não tem nada a ver. Não vai surtir efeito nenhum, porque você está na prática do pecado e você não está se arrependendo com sinceridade. Agora, para quem não vive na prática do pecado, quando esse cara peca, é uma desgraça que acontece na vida dele. É um remorso, é uma tristeza. E essa pessoa busca o arrependimento ali com verdade mesmo no coração. Então, eu tô explicando isso aqui para ninguém criar agora um novo ensino, uma nova doutrina em cima disso. O cara que vive na prática do pecado, ele pode muito bem querer dizer que vai pecar, pede perdão e não vai ter consequências. Isso aí não vai dar em nada, porque esse cara já tá premeditando o pecado. A gente não, a gente às vezes peca de propósito, mas é aquela tristeza gigantesca quando você se arrepende de todo o coração. Então não caia nessa. Não viva na prática do pecado. Existem duas questões. Quem vive na prática do pecado e quem peca, mas está lutando para não viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado terá as consequências, mesmo se arrepender, mas está se arrependendo, já está pensando no próximo pecado, que já está amando o pecado, já está gostando disso. Agora, quem não vive na prática do pecado, quando peca, é uma serra elétrica ou partindo ao meio. É uma tristeza desgramada, esse cara não aguenta mais. E o perdão é o que salva essa pessoa. E Jesus Cristo é o que salva essa pessoa. Então é isso, não viva na prática do pecado. Consequências não vai acontecer para quem perdoa, para quem libera perdão, para quem se arrepende todos os dias, para quem se converte a Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias nós temos uma nova chance para nos arrepender, para a gente nos converter a Jesus Cristo todos os dias. Você deve estar pensando, você está viajando, Lucas? Não, eu não estou viajando. Ó, tô vendo esse carro passar, esse caminhão gigante, ó. E eu não estou viajando, porque em Atos 3:19 diz essa questão de se arrepender, de se converter, e nossos pecados serão apagados. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Atos 3:19, incrível. Eu li isso aqui ontem e eu fiquei louco, porque eu dizia isso aqui sem ler, porque é tanta coisa que a gente lê que a gente esquece, cara. A nossa mente não é um computador, não. Atos, eu já li a Bíblia toda uma vez, eu já passei por aqui, só que eu esqueci muita coisa. E ontem eu tava fazendo um estudo com meu amorzinho, maravilhosa,
a gente chegou nisso aqui. E tava aqui, ó. Atos 3:19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Isso aqui resume todo o rolê, isso aqui desmonta toda falsa religião aí do mundo. Por quê? A partir do momento que você se arrepende, você pede perdão, você perdoa, você libera perdão, você se converte todo dia a Jesus Cristo, seu pecado, maluco, ele vai ser apagado, ó. Apagou. E uma coisa que foi apagada, ela não volta. Isso não volta mais, não tem como. Algo novo vai ter que ser escrito ali. E vai acontecer duas coisas. Você tem uma chance para escrever uma vida nova ali. Paulo disse, as coisas antigas passaram, isso que tudo se fez novo. Entendeu a parada aí? Você apagou aquele pecado, então você vai escrever uma nova história ali. Onde tinha pecado, vai ter uma nova história ali. Paulo mesmo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, entendeu? Entendeu a parada? Aonde tinha pecado, agora tem uma graça. Tem a graça, tem o amor de Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é muito louco. E eu amo muito isso. Porque isso desmonta toda a religião herética. Desmonta esse argumento de que se você pecou, independente se você peça perdão ou não, você vai sofrer consequências. Não, tu não vai sofrer consequências. Existe uma maneira de você sofrer essa consequência. É se você nunca se arrepender, é se você nunca se converter todos os dias a Jesus Cristo, é se você nunca liberar perdão ou perdoar os seus irmãos. Aí sim, consequências podem acontecer na sua vida e vai. Porque vai ter uma queixa espiritual aqui no ar. Essa pessoa tal, ela não libera perdão, ela não perdoa. Então, cara, então brother, então sister, entenda o 70 vezes 7. Você tem 490 chances todo dia para perdoar, pedir perdão. Entenda Atos 3:19, seus pecados vão ser apagados, você não vai sofrer consequências. Quando a religião diz que você vai, Jesus Cristo te diz, vá em paz e não peques mais. Jesus Cristo, ele te alivia, os seus fardos pesados são aliviados. Isso é muito lindo, isso é muito louco. E pratica isso agora, vai fazer um bem para a tua vida. E ao mais, é o que eu tinha para dizer para vocês. E se eu deixei de falar alguma coisa, com certeza Cristo vai ministrar na tua vida. E ao mais, estamos juntos. Jesus te ama. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!